Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 30 e 31. Farás também um altar, para queimares nele incenso, de madeira de acácia o farás. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos, como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da Arca da Aliança, perante o propiciatório, que a sua tampa está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramareis sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Uma vez por ano Arão realizará sobre as pontas do altar em forma de chifres, o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia do perdão, anualmente, ele fará essa propiciação por si e pelas vossas gerações. Sendo assim, santíssimo é esse altar a Yahvé, o Senhor. Então Yahvé falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga, quando os recenseares. Todo que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados, da idade de 20 anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata, ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé, em resgate por vossas vidas. Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação e tu usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Yahvé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. Então Yahvé orientou Moisés: farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e assim, não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. E prosseguiu, dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 kg de mirra virgem líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cálamo balsâmico aromático, 6 kg de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e 1 galão, de azeite puro de oliva. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Com ele ungirás a tenda dos encontros e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, e a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos, e tudo que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também a Arão e a seus filhos e os consagrarás para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como meus servos, em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras como um óleo sagrado para unção. Não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem. Quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo, deveis preservá-lo. Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano, será exterminado do seu povo. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo.
Moerás parte dele, até virar pó, e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhantes para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele, por companheiro, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado-te para realizar: a tenda do encontro, a arca da aliança bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela, e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, sacerdote, como as vestes para cada um de seus filhos, quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para as unções e o incenso de exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. E falou ainda o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e orienta-os: observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor, que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo o que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio de seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar, o 7º dia, porém, é o Shabbat, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do Shabbat, sábado, deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia não trabalhei, descansei. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés, no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mateus 26 versículos 36 a 68. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então? Não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente, e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. Jesus é traído e preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes.
vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele mesmo instante Jesus se dirige às multidões indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião, para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Jesus diante do tribunal. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se junto aos guardas, para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tem o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio. Diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes denunciando: ele blasfemou, por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia, que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Salmos 32, um salmo didático de Davi. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Provérbios 8 versículos 22 a 31. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia.
Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou, e me alegrando com os seres humanos.